Boa tarde para você, está começando o Globo Esporte. Amanhã começa a 9ª rodada do Brasileirão. Tem Fla-Flu ao vivo aqui na Globo, hein? Já notícias da rodada. Agora, nesse ano tão atípico por causa da pandemia, os times grandes aqui do Rio também sofreram e sofrem com a crise econômica. Seja um clube com o cofre recheado como o Flamengo, ou os outros rivais cariocas que andam com as contas mais vazias, ninguém escapou dos efeitos da pandemia. Isso não vai mudar em 3 meses. Então, por isso que a gente acredita que nenhum clube no futebol brasileiro esse ano fecha no azul, nenhum. O Botafogo projeta uma queda de receitas em torno de 80% esse ano. E o Fluminense, 60%. Os cofres de todos os clubes ficaram ainda mais vazios com a proibição de público nos estádios. Sem a renda dos ingressos, uma das maiores fontes de receita simplesmente desapareceu. Principalmente do cofre rubro-negro. Até a parada, esse ano, o Flamengo tinha, em média, 49 mil pagantes, que deixavam cerca de 3 milhões de reais a cada jogo como mandante. E o Flamengo, de uma hora para outra, perdeu uma fonte de receita que tinha dado ao clube 22 milhões e 200 mil reais em 7 rodadas até a paralisação. O que está mostrando basicamente agora que as nossas maiores perdas são na questão da bilheteria. E os clubes passaram a pagar para jogar. Cada partida no estádio Newton Santos, por exemplo, custa ao Botafogo cerca de 70 mil reais. Hoje a gente paga as taxas de jogo para a federação praticamente como se não houvesse pandemia nenhuma, apesar do estádio estar vazio. Já os programas de sócio-torcedor tiveram perdas, mas bem menores do que era esperado nos 4 grandes. Hoje o Vasco tem 118 mil sócios, tivemos mais de 100 mil renovações em plena pandemia. Trouxemos o Fred, que acabou vindo no meio da pandemia, mas teve um resultado bom tanto em venda de uniformes como em incremento de sócios-torcedores. Já os patrocinadores ou desapareceram ou deixaram de pagar. Nós tivemos que negociar para que esses pagamentos fossem também postergados, que pudessem ser retomados após esse período de pandemia. Ano passado, o Flamengo teve uma receita recorde no futebol brasileiro, 950 milhões de reais. E a temporada super vitoriosa de 2019 amenizou o impacto. Tanto o Flamengo no primeiro trimestre, fruto aí das conquistas e fruto dos prêmios que a gente recebeu, da venda de atletas, da venda de direitos de atletas, teve o melhor primeiro trimestre da história do clube. Mesmo assim, vieram medidas duras, 62 demissões. O clube negociou também uma redução de 25% nos salários dos jogadores por 2 meses. Além disso, os direitos de imagem desse período vão ser pagos ano que vem em 10 parcelas. A gente precisa tomar decisões antecipadamente, como todas as empresas praticamente no mundo inteiro fizeram. Outros clubes tomaram atitudes diferentes. O Fluminense fez reduções que variaram entre 15% e 25% a cada mês, mas preservou empregos. O Vasco demitiu 50 funcionários, o Botafogo 40, mas os 2 clubes decidiram não cortar os pagamentos, por causa dos salários atrasados. E nós optamos em evitar um desgaste maior de discutir redução. Você vai reduzir alguma coisa que você já não está pagando, não tem muito sentido. A pandemia também atrasou projetos como o Clube Empresa do Botafogo. E, além disso, esfriou o mercado, dificultando as transferências de jogadores. Nós passamos meses sem saber se a gente ia conseguir fazer uma venda. A venda do Evanilson. Jogadores e os cofres saudáveis. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, Fla-Flu. Depois de fina estampa, o Fluminense perdeu um cara que vai fazer muita falta pro time, hein? É mais um jovem do Fluminense que vai cedo para a Europa. Pedro e João Pedro fizeram esse caminho no ano passado. São os respiros de que o clube precisa para aliviar a crise financeira.
chegou a vez do Evanilson. Evanilson num voleio lindo! O futebol europeu era um sonho, mas nessa entrevista, gravada na semana passada, o atacante de 20 anos não imaginava que realizaria tão rápido assim. Eu estou focado aqui no Fluminense, vamos focar no brasileiro aí, tentar ganhar o brasileiro, pensar na Libertadores ano que vem e para depois seguir meu sonho na Europa, como todo jogador tem. O foco agora é o Porto. Evanilson assinou por 5 temporadas com o clube português. O Fluminense vai receber 30% da negociação e o restante fica com o Tombense, time do interior de Minas Gerais. Em nota, o Fluminense disse que vai ter 6% de uma venda futura e que tentou a permanência do atacante até o fim do Brasileiro, mas o Porto não aceitou. Evanilson fez 9 gols em 24 jogos no ano. Era o vice-artilheiro do time. O Fluminense perde muito mesmo, porque, na minha opinião, o Evanilson estava entre os 5 melhores atacantes do futebol brasileiro. O caminho, então, fica livre para o ídolo de 36 anos assumir a posição. O Fred também não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Acredito que o Fred é um jogador importante para o elenco do Fluminense, mas vai precisar de um atacante também com essas características que tem o Evanilson. Fred ainda não pode jogar o Fla-Flu amanhã. Ele segue afastado preventivamente porque a esposa pegou Covid. Odaí deve manter o trio de ataque que enfrentou o São Paulo, com Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo, improvisado como centroavante. Mas já pode deixar as chuteiras engraxadas, Fred, porque o time vai precisar muito de você. Partiu, Gabriel, bateu! Gol! Gols? Tem gol do Gabigol! E abraços. São parte da relação de Gabigol com o Domenic Torrent. Um gesto de apoio que também já foi dado com palavras. O Domi teve pouco tempo de trabalho, a gente vem conversando muito e vem treinando nos jogos. Sábado, contra o Fortaleza, o atacante começou no banco e mais uma vez foi decisivo. Fez o gol da vitória, o 4º nos últimos 4 jogos. Gabriel! Dessa vez não teve abraço, mas uma comemoração vibrante. Só que a insatisfação no fim do jogo mostrou que alguma coisa está fora da ordem para o artilheiro rubro-negro. O Gabriel saiu reclamando, saiu na bronca. Eu entendo a frustração, a chateação do Gabriel, né? Não é fácil aceitar esse tipo de conduta, uma mudança tão drástica assim, né? Mas ele vai ter que se entender com o treinador, né? Porque parece que esse é o caminho que o treinador vai continuar seguindo. A conduta a que Roger se refere é o rodízio que não preserva nem as estrelas do elenco. Desde que chegou, Domenic Torrent nunca repetiu uma escalação. Foram 8 jogos e 26 jogadores utilizados. Contra o Bahia, Gabigol estava recuperado de uma torção no tornozelo, treinou no dia anterior à partida, mas sequer foi relacionado. Começar na reserva contra o Fortaleza, pegou o jogador de surpresa. Foi decisão técnica, mas é normal. Ninguém aqui em Flamengo, para mim, é mais importante que todo o grupo. Com Bruno Henrique e Pedro Rocha machucados, o time pode ter novidades amanhã contra o Fluminense. Se você tem esperar a decisão do treinador. Vamos aguardar o que vem para aí amanhã. Amanhã tem Fla-Flu, hein? Vamos falar mais dele no Globo Esporte. Pode subir as letrinhas.